Muito bem, como eu havia falado, né, o pastor Jonatas pode vir para cá, lá de Manaus, ele vai se apresentar, falar da sua igreja. Não faz muito tempo que ele pregou aqui, mas é sempre bom, sempre tem gente diferente. Deus te abençoe, pastor. Vamos orar. Senhor, abençoe o pastor, eu te peço que nós possamos, Senhor Deus, hoje, que o teu Espírito Santo possa abrir nossos corações para ouvirmos a tua palavra, Senhor Deus, e aprendermos dela. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmão, vai lá. Bom dia, irmãos. Meu nome é Jonatas, como o pastor Viana falou. Eu nasci nessa igreja aqui, só que era muito diferente quando eu nasci aqui. Eu tenho uma foto lá em casa, desse tamanhinho aqui, cantando aqui nesse palco. Desde aquela época eu já pensava que sabia cantar, né? Continuo não sabendo até hoje. Mas, enfim, eu sou pastor lá na igreja em Santa Teovina, em Manaus. Eu, junto com o pastor Adolfo e o pastor Enoch. O pastor Adolfo já esteve aqui outras vezes, creio que o pastor Enoch também. Mas a minha família é muito amiga dessa igreja e da família dos pastores aqui também já há muito tempo. Então, para mim é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Eu me sinto muito, muito honrado. São 1189 capítulos na Bíblia, 1189. Se você lê algo em torno de 4 a 5 por dia, em um ano dá para ler tranquilo. Só que hoje é dia 20, né? Então já é para você, hoje é dia 18, foi mal. Então já é para você estar praticamente ali no final de Êxodo, não é? Se você estiver lendo 5 ou 4 capítulos por dia. Mas, pastor, definitivamente dá para ler em 15 dias, 1189 capítulos. Tem capítulos como o Salmo 119, que é um pouquinho grande, 172 versículos, e tem capítulos menores, tipo o Salmo 117, que tem 2 versículos. Então dá para dar uma boa equilibrada e dá para ler bastante coisa em um ano. Encorajo você a isso. Eu gosto muito, na leitura bíblica, eu gosto muito dos evangelhos. Veja, eu sou cristão. Isso faz de mim um seguidor de Cristo e, portanto, nada mais importante para mim do que conhecer a pessoa de Cristo. E nos evangelhos há histórias fascinantes. Eu gosto muito de futebol também. E há histórias muito fascinantes no futebol. Mas existe uma coisa em comum que deveria acontecer em comum entre as duas áreas. É o seguinte, se você gosta muito de futebol, você tem aquele jogo memorável. Meu pai torce para o São Paulo. Eu não. E não vou falar o time que eu torço para não dar polêmica. Mas meu pai torce para o São Paulo. E eu me lembro de um Mundial contra São Paulo e Liverpool. E aí eu me lembro de assistir a final desse Mundial com meu pai. Acordei cedo, porque eu acho que o jogo foi no Japão, na Coreia, coisa assim. Acordei super cedo, assisti o gol do Mineiro e diversos milagres do Rogério Ceni. E essa história me marca profundamente. E talvez se me perguntassem a minha história preferida relacionada a futebol, eu certamente teria alguma para te contar. Se você tem grandes memórias de futebol, uma grande final, um grande momento que o seu time foi muito bem ou muito mal, você teria histórias memoráveis. Qual é a sua história preferida dos evangelhos? Qual é a sua história preferida da vida de Jesus? Afinal, suponho que para você ele seja muito mais importante que um jogo de futebol. Eu, particularmente, gosto muito de uma narrativa que tem no final dos evangelhos sinóticos. A narrativa conhecida como a narrativa do Getsemane. Esse nome, a narrativa do Getsemane, ou Jesus no Getsemane, é o nome que nós damos para uma das histórias mais conhecidas do Novo Testamento. Essa história acompanha todos os últimos eventos da vida de Jesus e começa com Jesus celebrando a Páscoa com seus discípulos. Aquela celebração da Páscoa, tão jubilosa, era cheia de simbolismos e cheia de significados. As famílias se reuniam, os amigos sorriam juntos, a festa era celebrada com profunda alegria. E nessa alegria, Jesus reúne os seus discípulos, e ao que entendemos, todos os anos, Jesus se reunia com seus discípulos para celebrarem a Páscoa juntos. Eu imagino que, a princípio, todos os discípulos ali juntos, naquela noite, naquela celebração de Páscoa, não viram muita coisa diferente. Era mais um ano juntos, comemorando aquela data tão alegre ao lado do seu mestre. Mas Jesus, que aproveitava de todas as oportunidades para ensinar, durante a refeição foi explicando que ele era o cumprimento daquele símbolo, ele era a verdadeira Páscoa. E o discurso solene de Jesus tomou o clima da sala de jantar. Sabe quando alguém começa a falar uma coisa séria no meio de uma conversa leve? Pois Jesus tornou o clima diferente na sala de jantar. A seriedade agora dividia espaço com alegria, e a alegria era multiplicada no entendimento de que a Páscoa viva estava entre eles. Mas de repente aquela noite começou a tomar rumos inesperados. Jesus falou que um dos seus discípulos, um daqueles que dividia a refeição, que partilhava daquela alegria, um daqueles amigos, um irmão, iria trair a ele. A informação foi recebida com choque, com confusão.
Os discípulos, sem entender, começavam a olhar um para o outro, pensando, quem teria coragem de trair Jesus? Mas essa dúvida angustiante rapidamente se aliviou. Sabe, esse é o caso de tantas vezes que quando nós reconhecemos alguma verdade revelada de Deus, nós nos angustiamos com quem nós somos diante dele. Nós nos angustiamos com as necessidades que temos de crescer em santidade para sermos mais igual a ele. Mas muitas vezes nós também esquecemos o que acabamos de ouvir. É a síndrome de segunda-feira. Passo o culto todo no domingo pensando, segunda vai ser diferente. Eu estava vindo para cá de carro e tinha um monte de gente caminhando, e tudo que é canto. Eu pensei, nossa, São Paulo é uma cidade muito saudável, né? As pessoas estão caminhando o tempo todo, mas aí eu lembrei que nós estamos em janeiro. E é por isso que tem tanta gente caminhando. Mas a síndrome de segunda-feira ou de fevereiro é aquela síndrome que eu penso, eu preciso mudar. Mas assim que começa a rotina de novo, a gente esquece e toma a distração toma os nossos corações. Parece que foi isso que aconteceu ali com os discípulos de Jesus. Jesus tinha acabado de dizer, alguém aqui vai me trair. Eles tinham acabado de ficar angustiados com isso, mas de repente parece que distraídos, alimentados, alegres, eles se esqueceram do que Jesus tinha falado. Tanto é que eles mal reconheceram, na hora que o traidor se entregou para levantar o mestre. Mas aqui começa uma indagação, no mínimo intrigante para mim. E Jesus? Como ele se sentiu naquela situação? Sabe quando você fala uma coisa das profundezas do seu coração, mas você sente que ninguém está te ouvindo de verdade? Sabe quando você está no meio de pessoas que te amam e que você ama, mas você se sente sozinho? Imagine então o coração do nosso mestre, comunicando a sua aflição, mas abandonado pelos seus. Uma traição que começou mesmo antes do jardim. Mas a aflição de Jesus não interrompeu a adoração dele, nem alterou a alegria dele na celebração. O texto nos diz que, como de costume, o mestre cantou hinos com os seus discípulos e saiu para orar. E o destino deles era o Monte das Oliveiras. Provavelmente no terreno daquela plantação de azeitonas é que Jesus e os seus discípulos armaram tendas para passar a noite. Quando Jesus chega no monte, a Bíblia nos diz que ele perturbou-se em seu coração. Ele viu diante dele todo o sofrimento que ele iria passar, o espancamento, os xingamentos. Ele viu aqueles que lhe iriam insultar, humilhar. Ele viu seu corpo nu trilhando o caminho da cruz, viu os chicotes ferindo suas costas, viu os pedaços de ossos presos à chibata, arrancando pedaços de sua carne e abrindo feridas profundas. Ele viu os pregos, ele viu a cruz, ele viu os espinhos. Perturbou-se em seu coração. O Rei dos Reis estava prestes a ser coroado com espinhos. Mas a angústia que mais feria o coração dele, que mais perfurava a sua alma, era aquela por saber que durante um breve, misterioso instante, ele estaria separado de Deus, que ele receberia sobre si a santa ira divina, a ira que nós não podemos ver ou sentir porque é de peso eterno e só pode ser suportada por um ser eterno. Ele sentia angústia de saber que tomaria o cálice pelos nossos pecados, que pesaria sobre ele o meu pecado, o seu pecado. A angústia do coração começou a se traduzir para o corpo. Afinal, uma angústia desse tamanho seria insuportável para qualquer ser humano. Então, angustiado, ele se retirou para orar e disse aos seus discípulos, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meu coração está preparado, mas a angústia que eu sinto está transbordando para o meu corpo. O corpo de Jesus entrou em colapso. Os poros abriram e ele suava sangue, o coração acelerado, a visão turva, a respiração cansada. O mestre exausto era esmagado por uma angústia imensurável para qualquer um de nós, incompreensível, tão grande a angústia, que os evangelhos nos contam que Deus enviou anjos para consolar a Jesus. Se na morte de Lázaro nós lemos que Jesus chorou, aqui no Getsemane nós vemos Jesus se derramando, sofrendo, sentindo o peso de cada segundo daquela experiência. É nesse cenário que ele profere as famosas palavras: Pai, afasta de mim esse cálice. Nós temos a tendência de ler os evangelhos de modo distraído, mas não é assim distraído que ele falou essas palavras, foi pausado, cansado, angustiado. Pai, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. E ele chorava amargamente. Pai, se possível, oh, Pai, afasta de mim esse cálice. Ah, que angústia, que dor. O autor da vida, mortalmente angustiado,
o dono da vida, jogado no chão. O amor inteiro, encarnado, chorava. O Rei dos Reis aguardava a coroa de espinhos. Eu me lembro de entender isso pela primeira vez na minha juventude, pouco tempo depois de ser salvo. Eu me lembro do constrangimento que eu senti pelos meus pecados. Eu lembro quando eu li a história do Getsemane e pensei, fui eu. Foi o meu pecado. Foi por mim. Ele passou toda essa angústia, todo esse sofrimento. E por mim. Quem faria isso? Eu não faria. Eu não faria por mim, eu não faria por ninguém. Como isso é possível? Mas mesmo no meio dessas emoções tão poderosas que essa reflexão me produzia, essa não era a parte que mais me intrigava. O que sempre me intrigou, o que consumia o meu coração, o que eu queria entender e que eu acreditava ser o segredo da vida, o segredo do contentamento, está na continuação da oração do Verbo encarnado. Se ele estava tão angustiado, em tanto sofrimento, se as coisas estavam tão difíceis, como ele teve coragem de dizer o que ele disse? Pai, afasta de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Sabe, quando eu ouço essa segunda parte da oração, eu imagino meu Salvador limpando as próprias lágrimas. E o coração se apaziguando, como quem respira, depois de um longo choro e diz, que a tua vontade seja feita. Que grande mistério, como isso é possível? Será que esse nível de contentamento, confiança e satisfação no Senhor, será que isso é possível? Essa paz em meio à angústia, obediência em meio à dor, persistência no que tinha que fazer e pior de tudo isso, por mim, por amor, por querer me salvar. Eu tenho um filho de 1 ano e meio e todas as vezes que nós abrimos a Bíblia e começamos a ler a história da crucificação de Jesus, ele diz, Dodói, Jesus amou. Ninguém ensinou para ele a fazer uma cara triste. Mas é da natureza humana, nós compreendemos esse sofrimento foi injusto. Foi por mim. Por alguém que não merecia. Sabe o que a gente perde de vista quando a gente lê essa história e pensa nas palavras, todavia, seja feita não a minha vontade, mas a tua? É que a gente esquece que ele volta às profundezas do jardim. Aliás, depois do momento em que ele sente paz, consolo sobrenatural, e ele diz, seja feita a tua vontade, o texto diz que ele volta 2 vezes para o jardim. E o texto não surpreende, porque diz que as mesmas palavras se repetiam, mais uma vez, depois da paz, mais uma vez a angústia, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, e mais uma vez a paz, seja feita a tua vontade. Na última vez que o Salvador emerge do jardim, já é para receber os seus captores. É para ser traído, preso, levado, julgado e coroado com uma coroa de espinhos. A última vez que nós ouvimos Jesus orar antes da cruz é no Getsemane. As últimas palavras são esse brado vitorioso de quem tem paz e alegria mesmo no meio da aflição. Seja feita a tua vontade. Meus irmãos, se nós pudermos entender o exemplo do nosso Senhor, e compreender por um breve momento a fonte dessa paz, a fonte dessa alegria, a raiz dessa convicção, a nossa vida vai mudar completamente. A nossa perspectiva vai ser drasticamente transformada. E o Getsemane, qualquer seja este que nós estejamos passando, vai se tornar em glória. Os espinhos da vida vão se tornar em glória eterna. Assim como o nosso Senhor, nós iremos dos espinhos à glória. Se você toma notas, esse é o título da pregação de hoje, dos espinhos à glória. E no restante do meu tempo, eu quero refletir com vocês num texto do Novo Testamento, em que Tiago, o irmão de Jesus, convencido pela ressurreição de Jesus Cristo, parece ser tomado pelo mesmo sentimento de paz que toma Jesus no Getsemane. E então orienta os discípulos de Jesus a como viver uma vida conforme a esta de Jesus no Getsemane. Eu peço então que você abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 1, versículo 12. Tiago, capítulo 1, versículo 12. Eu peço licença aos irmãos também. Temos como costume na nossa igreja, quando vamos ler um texto da Bíblia, nós ficamos de pé para ler em reverência à palavra. Então, se você pode ficar de pé, por favor, fique de pé. Nós vamos ler Tiago 1, 12.
Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido aos que o amam. Vamos orar. Senhor, nos conduz nesta manhã a compreender a Tua palavra, a sermos moldados por quem o Senhor é, movidos pelo Teu exemplo, transformado pela Tua palavra. Senhor, gera em nós um coração disposto a Te ouvir e disposto a reconhecer quem somos diante do Senhor. Nos ensina a termos corações em paz, que sabem viver mesmo no Getsemane, se entregando ao Senhor. Nos dá um coração igual ao Teu e conduz as nossas almas aflitas dos espinhos à glória. Nos conduz, Senhor, no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar, por favor. Obrigado, irmãos. O verso que nós acabamos de ler é o centro de um trecho que vai na Epístola de Tiago, do capítulo 1 ao versículo 12. Do verso 1 ao versículo 12. Aliás, poderíamos dizer que esse seria o trecho fundamental para a compreensão da Epístola de Tiago como um todo. Apesar de que muitos estudiosos afirmam que a Epístola de Tiago é uma epístola feita de provérbios separados. Na verdade, essa é uma epístola muito bem construída, mas não em termos ocidentais. Ela é construída como um judeu constrói seu raciocínio, e por isso Tiago estabelece uma premissa fundamental. E a partir dessa premissa fundamental, ele estabelece diversas exortações práticas para que as pessoas possam seguir. A premissa fundamental tem a ver com provação e aprovação. Aliás, o texto que lemos na minha tradução diz: bem-aventurado o homem que suporta a tentação. A melhor tradução para a palavra aqui no grego seria provação. O restante do verso deixa isso muito evidente, porque diz que bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando aprovado. Veja então que o homem aprovado é provado. Ele não está falando de uma tentação que vem de dentro, do pecado. Ele está falando do mesmo tipo de tentação que Tiago já tinha mencionado no começo do capítulo, no versículo 2. Aquela que surge pelas circunstâncias da vida. Ele está falando de dificuldades naturais, fora do nosso controle. O luto, uma enchente, a queda de energia. Ele está falando de coisas que não são tentações pecaminosas, ele está falando de dificuldades externas a nós, que perturbam a nossa vida e que angustiam o nosso coração. Amigos que nos traem, amores que nos moem, espinhos que nos ferem, enfim, o nosso Getsemane. A ferroada do verso é evidente então, porque Deus diz pela boca de Tiago, bem-aventurado. Isso nos leva de volta ao Sermão do Monte, onde Jesus disse, bem-aventurado, alegre, satisfeito, completo. Quando alguém diz que outra pessoa é bem-aventurado por alguma coisa, está dizendo que essa é a vida boa. Bem-aventurado, esse é o melhor que essa vida tem para oferecer. O bem-aventurado é o abençoado, é o que se deu bem. Imagina que alguém ganha uma herança muito grande, e aí a pessoa fala, pô, esse se deu bem. O termo bíblico seria bem-aventurado. É isso que é bem-aventurado. Agora, onde que está inserido o bem-aventurado no verso 12? Bem-aventurado aquele que ganha um carro novo? Bem-aventurado aquele que se dá bem nos negócios? Bem-aventurado aquele que só tem amigos bons? Não. Bem-aventurado aquele que suporta a provação. Se você lê na perspectiva comum, isso parece uma loucura de algum tipo. Alguém não está muito bem na cabeça. Quem escreveu isso está precisando de algum tipo de acompanhamento terapêutico. Porque essa linguagem, falando de felicidade, bem-aventurança no meio do sofrimento, lembra? Jesus usou essa linguagem no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espírito, os que choram, os mansos, os que têm fome de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, os pacificadores. Porque deles é o reino, serão consolados, herdarão a terra, serão saciados, alcançarão misericórdia, verão a Deus e serão chamados filhos. Naquele discurso belíssimo, Jesus concorda com Tiago. Ou melhor, Jesus estabelece a premissa que fundamenta a afirmação de Tiago. Jesus diz que são bem-aventurados os que sofrem por justiça, que são bem-aventurados os perseguidos, os humilhados, os rejeitados por causa do nome dele. É claro que vindo da boca de Jesus, nós tomaríamos mais cuidado para dizer que tem algum problema mental envolvido na afirmação. Mas na sinceridade a dúvida permanece. Como alguém pode ser bem-aventurado nas provações? Essa é exatamente a indagação do Getsemane. Como alguém pode estar em tanta paz, estando claramente em tanta angústia? Mas não é que Jesus orou, seja feita tua vontade, segue a vida. Ele voltou para o jardim. E mais uma vez chorou. E se angustiou de novo. Mas ele saía de lá não apenas em paz, mas disposto, amável, carinhoso, didático, manso, feliz.
Veja no verso 2 desse mesmo capítulo, Tiago diz, meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentares várias tentações. Grande alegria? Tiago está falando, ele não está falando assim, ó, é bom que você fique feliz mesmo que se você passar por alguma provação. Ele está falando, feliz é o que passa pela provação. Ele não está falando, olha, apesar das provações você pode ficar feliz. Ele está falando, por causa das provações você pode ficar feliz. Para entender como isso é possível, a gente tem que acompanhar o raciocínio de Tiago até chegar no verso 12. Ele ponderou no Sermão das Escrituras, no Sermão do Monte, ele ponderou as Escrituras, ele ponderou o Getsemane e chegou à conclusão de que bem-aventurado, feliz de verdade, é aquele que suporta a provação. Então, se olharmos no verso 2, como já vimos, ele diz de grande alegria nas provações, mas no verso 3, ele explica a causa dessa alegria. Ele fala, sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Mas deixa eu me explicar uma coisa que talvez resuma o conceito que Tiago está comunicando. É que os servos de Deus encaram provações com alegria, porque eles enxergam as provações como instrumentos nas mãos de Deus para produzir maturidade. Os servos de Deus encaram provações como instrumentos nas mãos de Deus para produzir maturidade. A paciência descrita aqui no verso 3 é a perseverança, continuidade, persistência. O tipo de coisa que leva alguém a cumprir a sua missão, mesmo depois da angústia do Getsemane. Ele está dizendo que essa paciência, a perseverança que vemos em Jesus, a paz que vem em Jesus, não virá apesar das provações, mas a partir das provações. Falei agora há pouco das pessoas caminhando, então pense, é como um exercício físico. Nas primeiras vezes que você pratica exercício, o seu corpo fica cansado, com dor. Mas quanto mais você coloca os seus músculos sob estresse, quanto mais você rasga e causa microlesões nos seus músculos, mais resistentes eles ficam e mais forte você fica. Esse é o efeito da provação. Por isso Tiago diz no verso 4, tenha porém a paciência, sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar coisa alguma. A linguagem de perfeição nas Escrituras diz respeito à maturidade, completude. A provação produz maturidade. Quando você enfrenta dificuldades, você vai se tornar mais maduro. O autor aos Hebreus nos diz em Hebreus 5,14 que os perfeitos, em razão do costume, têm os seus sentidos exercitados para discernir tanto bem quanto mal. Certo? No papel, maravilhoso. Eu vou passar por provações, vou ficar mais maduro. Quanto mais dificuldade eu enfrentar, mais maduro eu vou me tornar. Quanto mais sofrimento eu passar, quanto mais conflitos em casa, quanto mais dificuldades financeiras, quanto mais aflições internas, quanto mais batalhas contra o pecado, quanto mais batalhas contra o pecado dos outros, quanto mais sofrimento, mais igual a Cristo eu vou me tornar. O problema é praticar, não é? O problema é lembrar disso na hora. É lembrar disso na dificuldade. É pensar nisso antes de desesperar e entrar em parafuso. Por isso, Tiago continua. Veja que ele diz no verso 5, e se alguém de vós tem falta de sabedoria, por que precisa de sabedoria nesse contexto? Ora, para que possa depender de Deus, para que aprenda a depender de Deus, para confiar no Senhor. Se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça de Deus, que a todos dá liberalmente, não lance em rosto se lhe há dado. Mas se isso é possível, e claramente é, porque a Bíblia está falando que é, então por que eu tenho tanta dificuldade de me alegrar nas minhas aflições? Como que eu me alegro se o meu casamento está sofrendo? Como que eu me alegro se os meus filhos só me causam dor de cabeça? Ou se os meus pais só brigam comigo? Como que eu me alegro se eu só vivo brigando com o pessoal lá do trabalho? Se eu perdi um ente querido? Se eu estou enfrentando um problema de saúde muito grave? Se eu perdi meu emprego? Como que eu me alegro se eu me sinto sozinho? As coisas estão sempre mudando, nunca se sabe o que vai acontecer. Como é que você alegra em todas as situações? E lembre-se, não é só a ordem de se alegrar. Tiago não está falando, vá se alegrar. Ele está fazendo uma constatação. Ele está falando que isso é bom, que passar por provações é que é o bom da vida. É a parte doce. Por que não dá para viver assim? O que eu preciso aprender para conseguir viver assim? Tiago argumenta ao longo do capítulo 1 que a raiz dessa incompreensão é a idolatria. A verdade é que nós temos tanta dificuldade de compreender que o que Deus fala é absoluto, que se Ele diz que é melhor, então aquilo é melhor. Se nós temos dificuldade com isso, é porque o nosso coração ainda não aprendeu a confiar em Deus. Tiago chama isso de um coração dividido. Veja o que ele diz no verso 8. O homem, de ânimo dobre, é inconstante em todos os seus caminhos. A pessoa de coração dividido é inconstante. Aquele que uma hora ama a Deus e na hora seguinte não ama mais.
Uma hora quer servir a Deus, na outra hora quer servir aos próprios prazeres. Uma hora diz, seja feita a tua vontade, no momento seguinte sai correndo porque viu a cruz. Esse homem é de coração dividido. E este é inconstante. Então é óbvio que antes de compreender como ser bem-aventurado nas provações, você precisa entender como vencer esse coração inconstante. Então o que o homem tem que fazer se ele tem um coração dobre? Como que eu devo encarar a vida para que eu não tenha um coração dobre? Como eu ajudo a minha mente teimosa a entender que eu não preciso ficar alternando entre confiança em Deus e desconfiança idólatra? Em primeiro lugar, você precisa reconhecer que nem tudo na vida é inconstância ou causado diretamente pelo pecado. Por exemplo, Jesus estava feliz celebrando a Páscoa, não estava? Mas quando ele anunciou o traidor, ele ficou triste. Depois ele ficou feliz cantando hinos. Mas depois ele ficou triste pensando no que ia acontecer. E mesmo no Getsemane, como vimos, ele claramente estava entre a angústia insuportável e a paz indescritível. Você diria então que Jesus é inconstante? Óbvio que não. Tem uma diferença entre estar sempre duvidando do Senhor, que é inconstância, e agir com ânimo ou desânimo diante de diferentes circunstâncias. Jesus se alegrava com circunstâncias alegres e se entristecia com circunstâncias tristes. Isso é normal. A vida é assim. Ela é composta de momentos alegres e de momentos tristes, fáceis e difíceis. Ela alterna entre paz e angústia, cânticos e lágrimas. A vida é assim. É fora do nosso controle. Isso é bom. Isso é didático. Te ajuda a lembrar que realmente você não tem poder para controlar as circunstâncias. Sempre que eu venho em São Paulo, eu tento visitar uma tia minha. E eu me lembro de uma frase que essa minha tia me disse no auge da pandemia. Ela falou para mim, é que agora as pessoas podem morrer a qualquer momento. Qual foi o momento da existência humana que as pessoas não podiam morrer a qualquer momento? Mas essa é a arrogância do ser humano. É que custa uma pandemia global para que o ser humano se lembre que ele é menor do que ele pensa. E sabe, mesmo que o ser humano tivesse poder, como era o caso de Jesus, se você foi chamado para cumprir a vontade de Deus, sua frase deveria ser como a de Jesus, seja feita a tua vontade. Ou seja, o que Deus decidiu é melhor. Deus determinou que a chuva que traz alimento cairia para maus e bons. Por exemplo, eu moro em Manaus. O nosso sol manauara, no pico do meio-dia, ensaio para o lugar ruim. Vem sobre os maus e os bons, justos e injustos, passam calor insuportável, passam frio insuportável. Justos e injustos, se você estiver andando na rua e aí passar um carro em cima de uma poça d'água, e aí a água subir na sua direção, ela não vai parar perto de você e perguntar, justo ou injusto? Não vai acontecer. As circunstâncias da vida são incontroláveis, você não controla dias de sol e dias de chuva. Quando acabou a energia aqui, eu já fui preparando minha voz, fazendo meus vocalize, eu vou gritar, não tem problema. Eu sou meio discípulo do pastor Neil nesse sentido, né? Eu gosto mesmo de gritar. Mas aí, o Tiago fala sobre isso nos versos 9 e 10. Ele comunica pra gente que se você quer aprender a ter um coração constante, você precisa compreender que a vida é feita de situações diferentes, e que às vezes as coisas são boas, às vezes as coisas são ruins, e que isso é normal, e que é normal para todo mundo, e que não existe uma regra que você tem que estar o tempo todo saltitante, pulando. Não é isso que a Bíblia quer dizer com alegria. Veja o que ele fala no verso 9. Ele diz assim, glorie-se o irmão abatido na sua exaltação, e o rico em seu abatimento, porque ele passará como a flor da erva. Por causa das palavras rico e abatido, muitas pessoas interpretam esse texto na ótica de bens materiais, como se o rico é aquele que tem muitos bens materiais e o abatido é o que tem poucos bens materiais. O rico tem excesso e o abatido tem falta. Inclusive, em algumas tradições, o abatido é traduzido como pobre. Glorie-se o homem rico na sua exaltação e o pobre. Mas essa interpretação não é muito boa porque ela deixa um monte de coisa sem explicar. Primeiro que Deus não faz distinção com base em bens materiais. Ter muito ou pouco dinheiro não muda o estado de ninguém diante de Deus. Deus não vai pensar, quem eu vou salvar? Deixa eu ver a conta bancária. Não vai acontecer. Nem para um lado e nem para o outro. Nem para quem tem muito e nem para quem tem pouco. Deus pode salvar rico e pode salvar pobre. Deus pode condenar rico e pode condenar pobre. E mesmo que alguém dissesse, não, mas o pobre é melhor. Porque na pobreza ele é forçado a depender de Cristo. E sabe, em parte isso até é verdade. Eu mesmo vivi experiências milagrosas em que Deus fez com que a minha falta de recursos financeiros transbordasse. Deus me sustentou e com certeza isso fortaleceu a minha fé. Eu aprendi a depender de Deus. Mas em que sentido o rico é diferente? O rico não depende de Cristo? O rico é humilhado porque ele foi chamado na riqueza? O rico é menos salvo porque ele foi salvo quando era rico? Claro que não. Isso não faz o mínimo sentido.
Jesus mesmo fala que o problema das riquezas não está na riqueza, mas no fato de que o homem que depende das riquezas tem a tendência de atribuir a elas salvação ou satisfação. O problema então não está na riqueza, mas num coração que atribui à riqueza o lado bom da vida. Pobre pode fazer isso também? Pobre pode pensar, se eu tivesse só mais um pouquinho de dinheiro? Claro que pode. Jesus nunca foi contra os ricos e nem contra a riqueza. Aliás, ele chamou diversos ricos para a salvação. Lembre-se você que enquanto os seus discípulos se acovardavam, foi um homem rico que tirou o corpo de Jesus da cruz e o sepultou. Eram mulheres ricas que ajudavam a sustentar o ministério terreno de Jesus. Foi um outro homem rico que ajudou a comprar as coisas necessárias para embalsamar o corpo de Jesus. Enfim, Jesus salva ricos e pobres. Então, evidentemente, Tiago não está aqui nesse momento fazendo a distinção entre ricos e pobres. Ele está adiantando uma linguagem, como é comum que um judeu faça, adiantando uma linguagem que ele vai desenvolver mais para frente. Mas nesse momento, a linguagem é subserviente ao sentido do texto. E o sentido do texto é: bem-aventurado o homem que suporta provações. Para que fique claro, isso não significa que o texto não funciona para o sentido material. Por exemplo, claramente, o homem de coração dobre vai alternar entre a riqueza humana e a confiança em Deus. Tanto é que no Sermão do Monte, Jesus falou o que sobre isso? Não se pode servir aos dois senhores. Não convém ter o coração dividido entre Deus e o dinheiro. Então as palavras de Tiago nos versos 9 e 10 contemplam essa realidade, mas elas não se limitam a isso. A chave então para entender o que ele está dizendo está nas palavras do lado da riqueza e pobreza. Exaltação e abatimento. Exaltação e abatimento não é falta de bem ou excesso de bem. Exaltação e abatimento são diferentes estados da vida. Agora coloca tudo no contexto das provações. No contexto de provações, a exaltação pode ser a ausência de provações, ou o acesso a provações menos complexas. É um estado positivo, um estado de alta, é estar animado. O abatimento, por outro lado, é um estado de baixa, é estar desanimado, passando por dificuldades. O excesso de provações ou a dureza de uma provação específica. No jantar da Páscoa, Jesus estava em exaltação. No Getsemane, em abatimento. Note, essas duas coisas são normais, fazem parte da vida. Nesse sentido, rico e baixo, que são as duas coisas que aparecem no texto, tem que ser entendido em contexto. A palavra baixo, mais do que falar de uma condição econômica baixa, está enfatizando uma percepção interior daquela pessoa. A palavra está falando de alguém que se sente rebaixado, que se sente no chão. E por isso ela remete, antes de tudo, a um estado de dependência de Deus. A condição de humildade é uma postura de reconhecimento da fragilidade humana e a necessidade de confiar em Deus. A palavra rico, então, iria no mesmo caminho. Não é a aquisição de bens, ela se refere ao sentimento de segurança. A palavra fala de alguém que se sente confortável, que se sente seguro, tranquilo. Ela remete a um estado de satisfação, de alegria, de tranquilidade, de quem não está preocupado. Então perceba que essas duas palavras, o rico e o pobre, indicam estados de receptividade à graça, que se manifestam em momentos diversos da vida. Paulo fala sobre isso, por exemplo, lá na sua carta aos Filipenses. Ele fala lá, naquele famoso verso que todo mundo gosta, tudo posso naquele que me fortalece. Antes desse verso, ele fala que ele sabe viver de todas as formas. Na riqueza e no abatimento. No muito e no pouco. Ele sabe viver nos dois momentos. Paulo não está dizendo que a pobreza é uma exaltação e a riqueza é uma humilhação. E nem o contrário. Ele só está dizendo que, se você está vivendo com riqueza, se alegre. E se você está vivendo com pobreza, se alegre também. Como ele diz no começo do capítulo 4. Regozijai-vos. Outra vez digo, regozijai-vos. A ênfase de Paulo é a mesma que Tiago está dando aqui. Saiba encarar o estado da vida em que você está, seja ele qual for, com satisfação. Não na quantidade de dinheiro, mas no fato de que a vida é feita de momentos transitórios. As coisas passam, as coisas mudam. Existem abatimentos e existe exaltação. Entende? Nem tudo é inconstância. A vida é passageira. As circunstâncias são transitórias. As coisas mudam. Faz parte da vida. A segunda coisa que você tem que entender, se quer alcançar um coração que não seja inconstante, então a primeira é que nem tudo na vida é inconstância. Às vezes, as circunstâncias são ruins e você está respondendo de maneira apropriada. Recentemente, uma moça na igreja perdeu um ente querido. E aí ela estava muito triste. E aí ela me falou, eu não estou conseguindo ficar feliz. Eu falei, se você conseguisse ficar feliz, tinha uma coisa muito errada. Não é para ficar feliz, é para ficar triste. Nessa hora é para ficar triste, faz parte. Mas aí vem a segunda coisa que você tem que entender. Que quando você se alegra no estado de vida que você está, você exercita a sua confiança em Deus. O que isso significa? Qual é a nossa tendência? Se uma situação está difícil, o que a gente pensa? Que se ela melhorar, eu vou ficar melhor. Não é verdade? Mas nem sempre isso é verdade.
Você quer saber? Me explica, por exemplo, o conceito de uma mansão abandonada. Qual é a lógica de uma mansão? A mansão é uma casa construída com uma riqueza que se chama geracional. Ou seja, riqueza para durar gerações. Por que uma mansão fica abandonada? Porque a riqueza não durou gerações. Não é verdade? Mas se a riqueza não durou gerações, por que a pessoa gastou o dinheiro construindo uma mansão? Porque era para a riqueza durar gerações. E aí você pode atribuir diversas questões. A pessoa não soube administrar, sei lá, qualquer coisa assim. Mas a mansão é um símbolo de poder para além da minha morte. E uma mansão abandonada é um símbolo da fragilidade do ser humano. Que mesmo que junte todos os bens materiais possíveis, não pode garantir nada. Nem na sua vida e nem no que há de vir. Se isso é verdade, e você reconhece um Deus que é soberano e que tem poder sobre a vida, a reação de Tiago faz todo sentido. Ele diz no verso 9 o quê? Glorie-se. Se alegre. Quem? O rico, o abatido quando estiver exaltado, e o rico no seu abatimento. Os dois têm que se alegrar. Se você está passando por um momento de dificuldade, daí elas acabaram, não tem problema você ficar feliz. Eu tinha um carro que ele era missionário. Onde ele ia, ele pregava. Né? E aí era difícil dirigir esse carro. Agora eu tenho um carro que é menos missionário nesse sentido, né? Ele é missionário porque ele me leva, mas ele não fica pregando em todo lugar, certo? Mas então, eu preciso agora me sentir culpado, porque agora eu tenho um carro que não fica quebrando em todo lugar? Não, tá tudo bem. Mas e se o meu carro quebrar? Tá tudo bem também. Não porque as circunstâncias estão boas, mas porque o meu Deus que tem poder sobre as circunstâncias é sempre bom. Isso vale para todos os sentidos. Materialmente, emocionalmente, nas circunstâncias extraordinárias a nós, naquelas circunstâncias como o clima, como o calor que você está sentindo agora, como o frio que você podia estar sentindo ontem, como a enchente. Não se alegre pensando no que pode acontecer eventualmente. Não se alegre no pensamento de que aquilo vai passar, porque às vezes não vai. Se alegre na certeza de que Deus é que te deu esse momento e que Ele sabe o que é melhor. Irmãos, Jesus não desprezou a alegria da ceia porque Ele estava prestes a morrer. Jesus sabia que Ele ia morrer na cruz? Então por que Ele estava lá cantando na ceia? Ele estava todo feliz com os seus discípulos. Por que Ele não parou para, eu vou morrer, cara? Por que Ele se alegrou quando era na hora de comer ali? Porque era hora de se alegrar. Porque aquela foi a circunstância que Deus deu para ele naquele momento. Mas ele também não tentou fingir que ele não estava triste. Ele não se escondeu atrás dos seus pecados e começou a mentir, fingindo que ia ficar tudo bem. Ele se alegrou sabendo da angústia. Ele se alegrou porque aquele era um momento de alegria e ele estava vivenciando a dor daquele momento ao lado do seu pai. Ele não escondeu o seu sentimento, ele falou, afasta de mim esse cálice. Mas ele se alegrou em obedecer, seja feita a tua vontade. Por isso o verso 10 conclui falando que ele vai passar. No verso 10 aí de Tiago. Ele o quê? Esse estado transitório em que você se encontra vai passar. Nesse caso, a referência direta é para o rico. Então, a nossa tendência é pensar que se a gente conseguir o que a gente queria, a gente ia ser mais feliz. Mas a verdade é que o que a gente tem ou não tem pouco a ver com o tamanho da nossa alegria. Se não fosse assim, não existiriam ricos em depressão. Aliás, esse é o segredo para o coração dobre se convencer que ele pode confiar em Deus. Entender que nós não temos controle sobre nada, e que quem tem é sempre bom. Nós cantamos agora as últimas 3 músicas, aí na primeira dessas últimas 3 músicas nós cantamos que Ele continua sendo bom. Veja, todas as circunstâncias da vida são transitórias, as boas e as ruins, mas a convicção de quem está com o Senhor permanece para sempre, porque a alegria daquele que está com o Senhor não está ligada nas circunstâncias, mas na certeza de que a minha ausência de controle é encontrada por um Deus que tem controle absoluto sobre todas as coisas. É isso que Jesus falou quando seus discípulos voltam da sua missão para Galileia. Você se lembra dessa história? Os discípulos voltam felizes, alegres, pelo poder de expulsar demônios. Mas Jesus os advertiu, não se alegrem nessa situação transitória do poder de expulsar demônios, mas se alegrem na situação eterna de que o seu nome está escrito no livro da vida. Se você estiver abatido, se glorie assim que o abatimento passar. E se estiver exaltado, se glorie quando a exaltação passar. Porque a graça de Deus é suficiente para confirmar que a vida é passageira e que nós não temos poder sobre ela. Tiago faz uma parábola no verso 11. Uma parábola de 4 linhas. A primeira linha, porque o sol sai com o ardor. A segunda, e a erva seca. A terceira, e a sua flor cai. E a quarta, e a formosa aparência do seu aspecto perece. A primeira linha fala que o sol sai com ardor. E tem coisas interessantes sobre a interpretação desse verso, mas o que importa é, a ênfase do verso está no fato de que o sol sai. O sol vai sair. A circunstância não pode ser modificada. Em algum momento, o sol vai esquentar. Quando isso acontecer,
A segunda linha fala que a erva seca. Lembra da parábola do semeador? Que Jesus fala de uma semente que cai nas pedras, que não tem raiz, daí rapidamente ela é queimada pelo sol. A erva que não tem uma raiz firme vai secar diante do calor do sol. Nesse caso do que ele está falando aqui, ele está falando de uma erva nascida no deserto. Então tudo que ela tem acesso é o ardor do sol. Ou seja, quando o sol sair, ela vai secar. Quer ela queira, quer não. A erva pode dizer, hoje eu não estou a fim de secar. Não vai mudar nada, ela vai secar. E a terceira linha diz que quando ela secar, vai acontecer o quê? Sua flor cai. A flor morre, o vigor desaparece, não tem mais vida, não tem mais nada. E a quarta linha diz, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Aquilo que era belo foi consumido. Aquilo que era precioso deixou de existir. Essa é a realidade. O sol sai, a erva seca, a flor cai e não há nada que ninguém possa fazer a respeito. Vai acontecer, quer você queira, quer não. A parábola de Tiago aqui não é um discurso como tudo sempre vai dar errado. Esse não é o ponto. Na linguagem bíblica, ervas e flores são metáforas para representar a vida humana. Por um lado, elas podem ser belas, cheias de vigor. Por outro, elas podem ser secas, sem vida, mortas. A parábola é sobre a efemeridade da vida. Tudo passa. As coisas passam. As brincadeiras de infância passam. As ideias da adolescência passam. O período da escola junto com os amigos, aqueles que seriam para sempre, passa. Me lembro, no meu terceiro ano, terceirão for life. Até parece, ninguém nem lembra mais o nome de ninguém direito. Mas veja, se isso é verdade, também é verdade para o outro lado. Seus medos passam. Seus nojos passam. E prazeres também passam. Alegrias passam. E angústias também passam. Tudo passa. E não há ninguém, não há nada que ninguém possa fazer a respeito. A parábola é sobre a inevitabilidade da vida. Irmãos, o problema é quando nós começamos a querer controlar as circunstâncias, porque elas não foram criadas para o nosso controle. Elas foram criadas para nos revelar a grandeza do Deus que está no controle. É por isso que na quinta linha, Tiago aplica a parábola e fala assim: assim se murchará o rico em seus caminhos. Ou seja, a jornada do rico, o caminho da riqueza, a busca por riqueza. De modo geral, o ser humano não tem controle sobre as suas circunstâncias. Assim como a erva seca diante do sol, quem tenta depender dos caminhos da riqueza também vai murchar. Quem pensa que a solução se encontra nas coisas deste mundo já está perdido. Se eu tivesse um outro cônjuge, se eu não fosse esse marido, não fosse essa esposa, se eu não morasse nessa casa, se eu tivesse aquele emprego, se eu tivesse só um pouquinho mais de dinheiro, se ela não falasse comigo desse jeito, se eu não tivesse com fome, se eu não tivesse com sono, não se engane, essas coisas não produzem nada. Elas não mudam nada. As circunstâncias são passageiras. Há momentos de alegria e há momentos de tristeza. O homem mais sábio que já existiu disse o que sobre a vida? Tudo é vaidade, tudo é vazio, tudo passa. Ele disse que aquilo que é, já foi um dia. E o que já foi um dia vai acontecer de novo. Essa talvez seja a diferença brutal entre o coração inconstante do verso 8 e o coração sábio do verso 5. O coração dobre é inconstante porque ele pensa que pode controlar as circunstâncias. Ele pensa que se chorar o suficiente, se gritar o suficiente, se espernear o suficiente, vai conseguir modificar os cursos da vida. O coração dobre é inconstante porque não quer confiar nas escolhas de Deus. Não quer confiar que o que Deus diz é melhor. O coração inconstante quer perseguir as próprias soluções, quer encontrar felicidade sozinho. Esse coração nunca vai experimentar o Getsemane. Não, esse coração não vai nem chegar no Getsemane. Ele vai fugir da cruz. Ele vai fugir do jardim. Vai fugir do casamento, vai fugir da casa, vai fugir do trabalho, vai fugir para não ser confrontado com a sua total impotência. Mas o coração sábio, esse quer o Getsemane. O coração sábio vive no Getsemane. Como o salmista diz no Salmo 90, verso 2, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. O coração sábio olha para trás, entende que ele nunca teve o controle e ele se rende ao cuidado de Deus. Ele entende que é servo e que o que quer que Deus mande é aquilo que é melhor e ele confia nos trajetos do Senhor. Ele sabe que não adianta se debater contra as correntes de amor que Deus já lhe impôs. Ele não precisa cair do cavalo, porque ele já vive no chão dizendo: Senhor, o que queres que eu faça? O coração sábio quer confiar em Deus, quer encontrar felicidade em Deus. O coração dobre se rende a cada mudança. O coração sábio cresce na mudança. O coração dobre quer mudar os cenários. O coração sábio quer se entregar nas mãos de Deus. O coração dobre quer ter tranquilidade para não sofrer. O coração sábio sabe que vai sofrer, mas escolhe sofrer no Getsemane, nos braços do Senhor. Eu comecei perguntando por que eu tenho tanta dificuldade de me alegrar? A dura resposta que Tiago nos oferece é porque o meu coração
é dobre. Eu ainda firmo a minha alegria nas minhas circunstâncias. Como então fazer para não ter dificuldade de se alegrar? Ora, firme a sua alegria no Senhor. Mas eu perguntei também no começo, então por que eu não consigo viver assim? Porque você quer controlar os aspectos incontroláveis da vida, e você se vê numa batalha contra Deus, e acaba sentindo as dores do amável dedo mindinho de Deus, pesando sobre o seu ombro, para te colocar de joelho no chão. O que eu preciso aprender então para conseguir viver assim? Aprender que Deus tem o controle sobre a vida. É assim que Tiago chega no ápice do texto, com o qual nós começamos essa noite. E agora, leia aí mais uma vez, e veja agora o peso das palavras de Tiago. Bem-aventurado o homem que suporta a provação. Aqui o Getsemane faz sentido. Jesus confiava que Deus é completo, que os seus planos e os seus caminhos são bons, que ainda que o seu corpo se angustiasse, tudo bem, porque aquela angústia estava sendo experimentada com alegria. Não porque fosse fácil, mas porque ele experimentou o Getsemane nos braços do Senhor. As perguntas que nós fizemos no início agora se tornam contextualizadas. Como que eu me alegro se o meu casamento está sofrendo? Como que eu me alegro se o meu filho só me dá dor de cabeça, se os meus pais só brigam comigo, se eu só vivo brigando com o povo, se eu estou sempre enfrentando um problema de saúde, se eu perdi meu emprego, se eu me sinto sozinho? A resposta para todas essas perguntas é compreendendo que o Deus soberano usa essas circunstâncias para te trazer aos braços dele no Getsemane. Como eu me alegro nessas dificuldades, sabendo que ele está comigo, em todos os lugares. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Nem problema, nem dor, nem dificuldade. Mas a promessa do Senhor é isso que vemos no verso 12. Sabe, irmãos, todos vão sofrer, mas os servos de Deus se alegram nas provações, porque confiam que elas são instrumentos nas mãos de Deus. E então Tiago termina dizendo, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida que o Senhor tem prometido aos que o amam. Irmãos, Deus usa as provações para nos dar a oportunidade de crescer na sabedoria e dependência do Senhor. O sábio, o maduro, é aquele que interpreta as provações de maneira adequada, em qualquer circunstância. A verdade é que no sofrimento, talvez seja o momento que nós mais podemos ver ao Senhor. Mas se nós formos sábios, nós também vamos ver ao Senhor e nos aproximarmos dele nas alegrias. Sabe, não precisa de sofrimento para ser mais igual a Cristo. Nas alegrias você também pode se aproximar dele. Mas Tiago faz uma promessa interessante no verso, não é? Ele diz, bem-aventurado o homem que suporta a provação, porque quando provado. Provado e aprovado. Não só se ele for provado, mas quando, porque ele vai ser. O Filho de Deus vai ser moldado pelas dificuldades, vai aprender. A aprovação fortalece aquela pessoa e a fé se torna mais convicta, mais resistente. Jesus foi provado no Getsemane e os seus espinhos se tornaram em glória. Sabe por que nós somos bem-aventurados nas provações? Porque quando nós passamos por provações, Deus está formando o caráter de Cristo em nós. Ele está nos ensinando a ser iguais a Ele, a amar aquele que nos salvou, a viver para aquele que por nós morreu. Deus é poderoso o suficiente para usar qualquer circunstância em benefício dos seus filhos. Irmãos, Deus é poderoso para usar qualquer circunstância em benefício dos seus filhos. E como se não bastasse esse consolo, Tiago ainda fala mais uma coisa. Ele fala que os aprovados vão receber a coroa da vida. Ou seja, as provações têm uma finalidade muito maior do que as coisas desse mundo. Muito melhor do que o que se pode conquistar nessa terra. Quando essa vida acaba, quando as circunstâncias dessa vida passam, aquele que foi aprovado diante das provações receberá a coroa da vida, a coroa da eternidade, a vida com o Senhor, a participação com Ele, a intimidade, a proximidade com Ele. Aquele aprovado vai receber satisfação em Deus e aprender a viver uma vida não moldada pelas circunstâncias, que se encontra com Deus eventualmente, mas moldada por Deus, que se encontra com as circunstâncias eventualmente. Sabe por que nós somos bem-aventurados nas provações? Porque Deus está nos levando a desfrutar do amor dele. É isso que Tiago diz. Bem-aventurado o homem que suporta provações, porque quando aprovado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu para aqueles que o amam. Lembre-se que Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará. A coroa da vida está reservada para aqueles que são provados e aprovados por Deus.
As provações servem para nos identificar com Cristo. Eu estou sendo injustiçado, ora Cristo também foi. Eu estou sofrendo dificuldades, ora Cristo também. Eu fui abandonado por aqueles a quem eu amava, Jesus Cristo também foi. Eu estou passando por situações fora do meu controle. Jesus, obviamente, sendo Deus, tinha tudo sob o seu controle, mas como lemos em Filipenses, ele não tomou por usurpação ser igual a Deus. Ele tomou a forma de servo, se humilhou, foi obediente até a morte, morte de cruz. Portanto, irmão, toda vez que você sofre, se você está em Cristo, você está tendo uma experiência do que é ser igual a Cristo. É evidente, irmãos, que eu não estou fazendo um ode ao sofrimento e uma exaltação à dor. Eu estou fazendo um ode ao Salvador e uma exaltação ao dono da vida, que é poderoso para fazer o mal tornar-se em bem e para transformar o seu bem em maturidade. Eu não estou dizendo saia por aí perseguindo provações para você ficar mais maduro. Eu só estou dizendo não saia por aí perseguindo nada, porque Deus garante que vai te amadurecer. Só aprenda a encarar as situações como quem ama o Senhor e depende de Deus. É como o autor aos Hebreus diz, depois de citar o famoso rol da fé, ele diz o quê? Já que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência aquela carreira que já nos foi proposta por alguém. Fazendo o quê? Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e aceitando-se à direita de Deus. Sabe por quê que nós somos bem-aventurados nas provações? Porque nas provações nós somos ensinados a amar a Deus e aguardar a vinda dele. No fim dessa caminhada, nós encontraremos ao Senhor, experimentaremos vida eterna com ele. E que venha em breve. Quem interpreta a vida na perspectiva do Getsemane, vê em tudo uma oportunidade de conhecer um pouco mais ao Senhor. Como Jeremias disse, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, mas quem se gloriar, glorie-se nisso, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas eu me agrado, assim diz o Senhor. No Getsemane, Jesus amou a Deus e nos deixou um exemplo de amor verdadeiro. Pai, eu sei que o Senhor pode todas as coisas. Pai, se possível, oh Pai, afasta de mim esse cálice. Mas seja feita a tua vontade, não a minha. A alegria de Cristo respondeu harmoniosamente ao fato de que sua vida inteira estava entrelaçada com a vontade do Pai. Que a tua vontade seja feita é a essência da caminhada cristã. Irmão, não tema o Getsemane. Vá a ele e ouça a voz de Jesus dizendo: viva as suas circunstâncias como aprendiz. Desenvolva-se em oração. Aprenda a passar pelas dificuldades como oportunidades de aprender a orar. Não tente controlar a vida. Busque entender a vontade de Deus e obedecê-la. Use de encorajamento para perseguir e conhecê-lo. Quando por algum motivo você se entregar à tolice e esquecer que você não é o dono da vida, tudo bem, volte. Volte para dentro do jardim. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, quantas vezes forem necessárias. Vá ao Getsemane e se renda ao Senhor, que tem o controle sobre todas as coisas. Quando você entrar no Getsemane, alegre e satisfeito nos braços do Senhor, você vai experimentar aqueles espinhos se tornando em motivo de glória. E as aflições desse mundo se traduzindo em peso de glória. Quando o Senhor da vida, o Rei dos Reis, for a nossa referência, os espinhos já não serão tão doloridos. Não porque não sejam eles em si coisas que ferem, mas porque eles nos conduzem a uma glória muito maior. Quando estivermos em Cristo, certamente iremos dos espinhos à glória. Vamos orar. Senhor, obrigado pela oportunidade que tivemos essa manhã de refletir a respeito do teu amor, da tua palavra, de como o Senhor nos ensina a viver essa vida e a encarar as dificuldades que enfrentamos, não como quem não assente, mas como quem assente nos teus braços. Não como quem evita chorar, mas como quem busca chorar no lugar apropriado. Não como quem pensa que deve estar feliz o tempo todo, mas que sabe por que deve estar feliz. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que nós temos de, a partir da tua palavra, refletir nessas verdades tão poderosas. E nos ensina a esperar a coroa da vida que virá no dia do teu retorno. A aguardar a tua vinda e amar a sua pessoa. Encoraja a nossa fé, reaviva os nossos corações. Nos move em direção ao Senhor. Abençoa essa igreja, Senhor. Abençoa os pastores dessa igreja, a liderança dessa igreja, que tenham cada vez mais sabedoria para que essa igreja continue sendo referência e luz para a sua comunidade. Que a luz de Jesus Cristo brilhe aqui e reflita em todas as pessoas que estão aqui.
E que nós sejamos pessoas dispostas ao Senhor, a caminhar com o Senhor, alegremente, sabendo que um dia, muito em breve, estaremos com o Senhor juntinhos na tua glória. Nos ensina a te amar. Em nome de Jesus. Amém. Muito obrigado, pastor. Obrigado. Vamos lá, se nós temos problemas, então, vamos ficar alegres hoje, hein? Estamos encerrando a nossa transmissão. Você que está aí na rede social viu que acabou a luz por um período, mas voltamos e mandamos o link de novo. À noite estaremos aqui às 18h30. Hoje temos outro convidado à noite, viu? O irmão Mauricinho, lá de Santa Terezinha, está aí, passou em casa ontem, então hoje ele vai pregar hoje à noite aqui conosco, às 18h30, tá bom? Aguardamos você à noite. Deus abençoe, estamos encerrando a transmissão então.